Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Febe, uma diaconisa dos tempos lá do Novo Testamento. E eu vou ler pra gente, tá lá na Epístola aos Romanos, e fala assim: Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe preste a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. É muito interessante e olhar, né, quando você vai estudar um pouquinho para tentar entender. Cencreia, né, é um porto que fica ao leste ali de Corinto. Era um local onde, por ser próximo a um porto, né, as pessoas tinham muito essa característica hospitaleira de cuidar de outros, né, de receber em suas casas. Quando a gente vê Paulo aqui falando sobre a vida de Febe, ele abre, né, essa saudação e ele fala: Eu recomendo a vocês a irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. E é muito interessante ver como que Paulo se refere a ela, não só como serva do Senhor, mas se refere a ela como serva da igreja. Uma outra referência que ele usa a ela aqui, né, era de que ela auxiliava pessoas, de que ela cuidava de pessoas, né? Que ela sempre era um auxílio para as pessoas. E principalmente para ele fala, né? Inclusive para mim. Então é muito interessante ver essa característica da vida de Febe, porque era uma mulher que vivia para servir, era uma mulher que se dedicava a cuidar da casa do Senhor e da vida de outras pessoas. Hoje, né, com essa correria que a vida é, esse corre-corre, todo mundo sempre muito agitado, sempre muito cheio de afazeres, a gente quase não encontra tempo para servir aos outros, né, intencionalmente. A gente acaba ajudando e tal, uma vez ou outra, mas pessoas assim, é muito difícil a gente encontrar pessoas que entendem a importância do servir, entendem como de fato amor, como missão, o ato de servir. É muito lindo quando a gente vê, e uma das palavras, né, aqui na minha versão, trata ela como serva, mas existem algumas versões que tratam ela como diaconisa, né? E a palavra no original ela traz esse sentido realmente de diaconato, de alguém colocado numa posição no qual serve de fato a igreja. É, Todos nós fomos chamados pelo Senhor para servirmos, todas nós fomos chamados ao Senhor para auxiliar na sua casa. E eu fico pensando, né, toda vez que eu estudo uma mulher da Bíblia, eu fico pensando assim, gente, como que seria se alguém tivesse que falar de mim na Bíblia? Como que as pessoas se refeririam a mim? Aqui a gente tem uma recomendação incrível de Paulo falando sobre Febe. Recomendo a nossa irmã Febe, que é serva da igreja em Cencreia. Eu peço que vocês recebam ela de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha necessitar. Pois, olha esse pois, que coisa linda. Pois tem sido de grande auxílio para muita gente. Analisando a sua vida hoje, você tem sido auxílio para as pessoas? Será que as pessoas chegando perto de você, elas conseguem encontrar em você alguém que tem palavras de bênção? Alguém que está disposto a ajudar, que está disposto a caminhar junto, a conduzir essa pessoa. As pessoas hoje elas conseguem enxergar isso na sua vida? Você tem sido esse auxílio? Se alguém mais lá na frente fosse escrever, né, sobre você, poderiam falar como falaram como Paulo fala de Febe aqui, cuidem dela, pois tem sido de grande auxílio para muita gente. E eu queria te convidar hoje, não precisa nem ser auxílio para muita gente como o Feb foi, mas você tem sido auxílio para alguém? Seja ela quem for, você tem sido auxílio? Você tem dado suporte? Você tem sido ali alguém que alivia, né, a carga e o fardo de alguém? Então que a gente reflita sobre isso, sabe? Deus conta com a gente para tocar o coração das pessoas. Deus conta com a gente para poder aliviar o coração das pessoas. Quantas passagens na Bíblia a gente vê Deus usando outros
para poder receber a bênção, Deus usando outras pessoas para caminhar junto na missão. É tão bom quando a gente tem alguém para nos auxiliar, é tão bom quando a gente tem alguém do nosso lado para nos motivar, para nos incentivar. Lá no início da criação é muito bom, né, ver como que Deus faz. Ele vira e ele fala: façamos, né, uma ajudadora, alguém que auxilie ele na caminhada, porque Deus viu lá que a gente precisa sempre de alguém do nosso lado para caminhar junto com a gente, para nos ajudar na missão. Você tem sido essa ajuda? Você tem sido esse auxílio? E eu faço outra pergunta também: se você hoje está passando por algum momento de dificuldade, por algum momento de tribulação na sua vida, na sua casa, na sua família, você tem buscado o auxílio de pessoas? Você tem orado e falado: Senhor, envia alguém para ser auxílio na minha vida, envia alguém para poder me ajudar nessa caminhada, porque sozinho não é bom a gente caminhar. Ali, na igreja de Sencreia, eles podiam contar com a ajuda de Febe, uma mulher que servia na igreja do Senhor, auxiliando as pessoas, ajudando as pessoas. E que a gente desenvolva esse hábito também, não só de ajudar, mas também de aceitar a ajuda quando ela chega até nós. E que a gente consiga refletir sobre isso nesse dia e que Deus abençoe muito a sua vida.